Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 25 de março. A Procuradoria-Geral da República pede ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que volte a impor medidas cautelares ao deputado Daniel Silveira, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de participar de eventos públicos pelo país. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. União aciona o Supremo para retomar a titularidade de Fernando de Noronha. A pedido da Controladoria-Geral da União, Polícia Federal abre investigação sobre supostas irregularidades no repasse de verbas do Ministério da Educação. E ainda, Conselho Nacional de Justiça aprova mudanças na gestão de precatórios no Judiciário. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que volte a adotar medidas cautelares contra o deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de participar de qualquer evento público no país. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Renato Rosa, que tem mais informações. Oi, Renato, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, destacou no pedido enviado ao Supremo que o deputado federal Daniel Silveira segue com o mesmo comportamento contra o Estado Democrático de Direito, com ameaças e inúmeras ofensas contra o Supremo e os ministros, aproveitando inclusive eventos públicos com ampla divulgação em redes sociais. O deputado é réu no processo no STF por atos antidemocráticos. O parlamentar foi detido em fevereiro do ano passado após divulgar um vídeo com ameaças aos magistrados. Em novembro foi solto, mas o ministro relator, Alexandre de Moraes, fixou algumas medidas cautelares. A subprocuradora pede agora que o Supremo volte a determinar o uso da tornozeleira eletrônica e o deputado seja impedido de participar de qualquer evento público. William. Obrigado, Renato. O governo federal entrou com uma ação no STF para que Fernando de Noronha, que hoje pertence ao estado de Pernambuco, volte a ser da União. O pedido foi apresentado pela Advocacia Geral da União, alegando que o estado de Pernambuco tem descumprido o contrato de cessão de uso do arquipélago, impedindo a atuação do governo federal. Também afirmou que há um crescimento da rede hoteleira em ocupações irregulares, com várias denúncias apresentadas ao Ministério Público Federal e conflitos de competências e na proteção do meio ambiente, além de diversas outras irregularidades identificadas pela Controladoria-Geral da União e pelo TCU. A ilha de Fernando de Noronha foi reanexada a Pernambuco na Constituição Federal de 1988. Em 2002, o governo estadual firmou contrato com a União para a gestão dos imóveis no local. Agora, a União alega que o contrato não tem sido cumprido. Por isso, quer um novo modelo de gestão. O relator da ação é o ministro Ricardo Lewandowski. A pedido da Controladoria-Geral da União, a Polícia Federal instaurou nesta sexta-feira inquérito para apurar irregularidades no repasse de verbas do Ministério da Educação. Segundo a CGU, uma investigação interna apontou supostas fraudes na distribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A Procuradoria-Geral da República também recebeu autorização da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, para abrir inquérito contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro. A PGR quer apurar suspeitas de que pastores direcionavam a liberação de verbas públicas. O pedido para a abertura de inquérito foi feito pela Procuradoria-Geral da República após a divulgação pela imprensa de um áudio do ministro Milton Ribeiro. Na declaração feita durante uma reunião com prefeitos, ele dizia que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, repassava verbas a municípios indicados por pastores. A ministra também remeteu à Procuradoria-Geral da República 3 notícias-crime apresentadas por parlamentares, pedindo a investigação do presidente no caso. Segundo a PGR, haveria um gabinete paralelo criado por pastores para tomar as decisões no Ministério da Educação e influenciar na liberação de verbas. Em troca, eles pediam propina aos prefeitos. Na decisão, a ministra determinou que a Polícia Federal ouça os depoimentos dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura e dos prefeitos de 5 municípios citados nas denúncias. A ministra também deu 15 dias para que o Ministério da Educação e a Controladoria-Geral da União
prestem esclarecimentos sobre o cronograma adotado para o repasse dos recursos. Carmen Lúcia afirmou que, diante da gravidade do quadro, a investigação deve ser imediata e profunda. O Supremo Tribunal Federal reafirmou que o imposto sobre transmissão causa-mortes e de doação de bens ou direitos nas doações e heranças instituídas no exterior não pode ser regulamentado pelos estados e pelo Distrito Federal. A decisão foi tomada na sessão virtual no julgamento de 5 ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República contra dispositivos de leis dos estados de Tocantins, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Por unanimidade, o plenário seguiu os votos da relatora ministra Rosa Weber, que lembrou que a controvérsia foi analisada pelo STF no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral. Na ocasião, o STF assentou que os estados e o DF não têm competência legislativa para instituir a cobrança do imposto quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se a pessoa falecida possuir bens, tiver sido residente ou domiciliada, ou tiver seu inventário processado no exterior. A competência para a instituição do ITCMD deve ser disciplinada por lei complementar federal. Está em julgamento no plenário virtual do STF a ação que o partido Solidariedade questiona o veto que mantém a isenção de combustível na Zona Franca de Manaus. A Lei 14.183 de 2021 foi resultado de um projeto de lei que buscava acabar com a disputa entre distribuidoras de fora do estado e refinarias e distribuidoras que atuam na Zona Franca de Manaus e importam do exterior a gasolina com isenção de impostos para revendê-la nos postos de combustíveis. A norma foi publicada em 15 de julho do ano passado. Originalmente, o artigo 8º previa que operações com petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo não estavam incluídas na isenção fiscal concedida à entrada de mercadorias estrangeiras na Zona Franca. Acontece que, no mesmo dia, um novo texto foi republicado, desta vez vetando esse dispositivo. O partido Solidariedade, então, recorreu ao Supremo, alegando que o veto desrespeitou prazos e procedimentos rigidamente estabelecidos pela Constituição Federal, uma vez que ele foi realizado após a publicação da lei. Para o partido, o presidente desrespeitou o princípio da separação dos poderes. A relatora da arguição de descumprimento de preceito fundamental é a ministra Carmen Lúcia, que votou pelo não conhecimento da DPF e, se superado o não conhecimento, pela improcedência do pedido. A ministra destacou que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não se admitir o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental contra veto total ou parcial a projeto de lei, pois no processo legislativo o ato de vetar por motivo de inconstitucionalidade ou de contrariedade ao interesse público e a deliberação legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer seja o motivo desse juízo, compõe procedimentos que hão de se reservar à esfera de independência dos poderes políticos em apreço. No voto, Carmen Lúcia lembrou ainda que o partido, autor da ação, participou da deliberação sobre o veto e votou favoravelmente a ele. Também ressaltou que o Supremo Tribunal Federal assentou que a Constituição reconhece que a palavra final em matéria de processo legislativo cabe ao Poder Legislativo. O julgamento da ação ocorre em sessão no plenário virtual, com prazo para encerrar no dia 1º de abril. Também já está em julgamento em sessão virtual do STF o recurso que discute a aplicação retroativa de uma regra do pacote anticrime envolvendo o crime de estelionato. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O crime de estelionato prevê uma pena de 1 a 5 anos para aquele que, se utilizando de fraude, obtém uma vantagem ilícita. Em 2019, houve uma alteração no Código Penal que passou a exigir uma espécie de autorização da vítima para que alguém pudesse ser investigado e processado por esse tipo de crime.
O que mudou na prática é que o ajuizamento da ação penal pelo Ministério Público passou a depender do consentimento prévio da vítima. A lei criou uma exigência a mais para que o estelionatário respondesse pelos crimes eventualmente cometidos, já que incluiu a manifestação da vontade da vítima como uma condição para que o suposto criminoso seja processado. A grande discussão neste caso é saber se a nova exigência alcança os crimes que foram cometidos antes da alteração da lei. Por ser uma situação mais benéfica ao réu, a defesa de um condenado por estelionato defende no Supremo Tribunal Federal que a lei deve retroagir para alcançar os casos ainda não definitivamente julgados. No próximo bloco, o TST condena a empresa de transporte de valores a indenizar empregado que não tinha qualificação para o serviço. Voltamos já. Em comemoração aos 20 anos da TV Justiça, é muito importante ressaltar o excelente e precioso serviço que ela vem prestando a todo cidadão brasileiro. Aqui na TV Justiça, você consegue ter acesso a todas as questões do judiciário, com uma linguagem simples, tranquila e de fácil entendimento. Ela é muito importante para todo cidadão brasileiro, porque assim você consegue se manter informado de tudo o que acontece e que te atinge. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, se uma dívida vencer em fim de semana ou feriado e o pagamento não for feito no dia seguinte, de próximo dia útil subsequente, os juros devem ser contados a partir do vencimento original. Para a terceira turma, nesses casos, não incide a regra do artigo 1º da Lei 7.089, de 1983, que prevê a proibição de cobrança de juros de mora por estabelecimentos bancários e instituições financeiras sobre títulos de qualquer natureza, cujo vencimento se dê em sábado, domingo ou feriado, desde que seja quitado no primeiro dia subsequente. No caso analisado, um cliente ajuizou a ação contra o banco após ter acumulado dívida de mais de R$40 mil e ter seu nome incluído em cadastro restritivo de crédito. Segundo ele, o vencimento de sua fatura de cartão ocorreu em um sábado, logo foi prorrogado para segunda-feira. Ele realizou o pagamento então na segunda, por meio de cheque que foi devolvido. Por isso, o cliente só pagou efetivamente a dívida 23 dias depois do vencimento original. Ao recorrer à justiça, o homem alegou que o banco cobrou juros moratórios a partir do vencimento original da fatura, mas que o pagamento foi calculado a partir do primeiro dia útil subsequente ao sábado em que ela venceu. O Tribunal de Justiça de Sergipe concluiu que foram 23 dias de atraso e não 21, como defendia o cliente, por entender que a não realização do pagamento no primeiro dia útil subsequente ao vencimento afasta a regra da Lei 7.089 de 1983. No STJ, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, concluiu que, como entendido pelo Tribunal Sergipano, os juros passaram a incidir automaticamente no domingo após o vencimento e que, não sendo o caso de inconstitucionalidade do dispositivo legal em comento, nem da incidência de algum princípio de hermenêutica, não é possível afastar a regra expressa trazida pela lei. A intervenção em contrato de concessão de serviço público não depende de contraditório prévio. É o entendimento da STJ. O caso teve origem em mandado de segurança no qual o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas pleiteou a nulidade da intervenção no sistema de ônibus de Manaus e do direcionamento para a conta do Poder Executivo Municipal dos recursos resultantes da venda de Vale Transporte, passe estudantil e cartões do sistema de bilhetagem eletrônica. A entidade sindical alegou que as concessionárias não tiveram direito de defesa antes da decretação das medidas. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas denegou a ordem sob o fundamento de que não há direito líquido e certo a ser amparado, pois a lei que regula a concessão e a permissão de serviços públicos não exige que a intervenção do poder público seja precedida de procedimento administrativo.
O relator do recurso no STJ, ministro Francisco Falcão, destacou que, se tratando de intervenção, o direito de defesa do concessionário só é conferido após a decretação da medida, a partir do momento em que for instaurado o procedimento administrativo para apurar possíveis irregularidades. O magistrado pontuou que a intervenção possui finalidades investigatória e fiscalizatória, e não punitivas. Por unanimidade, a segunda turma negou provimento ao recurso ordinário da concessionária. Um ajudante de entregas vai ser indenizado por ter de transportar valores. O profissional não estava qualificado para a função. O caso foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. O empregado trabalhava como ajudante de entregas de uma indústria de embalagens em Itajaí, Santa Catarina. Na reclamação trabalhista, ele disse que costumava transportar entre R$5.000 e R$10.000 diariamente, relativos à cobrança das mercadorias. A situação, segundo ele, gerava insegurança e medo devido ao risco de roubo. A empresa, por outro lado, afirmou que o recebimento das quantias pelo trabalhador era ocasional e que a mercadoria transportada não era visada por assaltantes. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, seguiu o entendimento de primeiro grau e negou o pedido de indenização ao ajudante de entregas. O TRT afirmou que o risco durante o transporte de valores era apenas hipotético, pois o trabalhador não foi vítima de assalto nem sequer sofreu ameaça concreta contra a sua integridade física e moral. O empregado recorreu da decisão ao Tribunal Superior do Trabalho. Ele reiterou que não era qualificado para a função e que o fato de não ter sido vítima de nenhum dano concreto não exime a empresa de responsabilidade. De acordo com a sexta turma, a jurisprudência reconhece, com base no artigo 3º da Lei 7.102, de 1983, que a atividade de transporte de valores só pode ser desempenhada por empresa especializada ou pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que organizado e preparado para tal fim, com pessoal próprio, aprovado em curso de formação de vigilante autorizado pelo Ministério da Justiça. A sexta turma do TST considerou que houve exposição do trabalhador a risco em atividades para as quais não foi contratado e não tinha qualificação, ainda que não tenha ocorrido dano efetivo. Por unanimidade, a empresa foi, então, condenada a pagar indenização de R$30.000 ao empregado. E veja a seguir, Conselho Nacional de Justiça aprova mudanças na gestão de precatórios no Judiciário. Voltamos em instantes. Estamos comemorando 20 anos de TV Justiça, 20 anos de informação e programas cristalinos que visam trazer para a sociedade informações sobre o seu direito de forma clara e objetiva. TV Justiça que venham mais 20 anos, porque nossa sociedade precisa de vocês. O Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade a alteração de resolução que prevê mudanças na gestão de precatórios no Judiciário. Entre as mudanças, a data para o Judiciário comunicar à administração pública sobre dívida que foi antecipada. As mudanças foram para atender duas emendas constitucionais de 2021. Com a aprovação do ato normativo do CNJ, os tribunais devem, por exemplo, comunicar à entidade devedora os precatórios com valor atualizado para a inclusão na proposta orçamentária até 30 de abril de cada ano. Antes, o prazo era 1º de julho. O índice de correção do precatório também foi alterado. A partir de agora, a taxa Selic será utilizada como índice de correção. Nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, haverá a incidência uma única vez do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento. Isso independentemente da natureza do precatório e para fins de atualização monetária. A Selic é a taxa básica de juros e o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Representantes dos tribunais regionais eleitorais dos 7 estados do Norte estiveram no TSE hoje para falar sobre as eleições 2022. A reunião foi a convite do presidente da Corte, ministro Edson Fachin. Os presidentes dos TREs falaram sobre os esforços no combate à desinformação e à violência de gênero na política. Ressaltaram que é importante aumentar a participação das chamadas minorias para fortalecer a democracia.
Após as reuniões, o grupo visitou a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. O Superior Tribunal de Justiça aderiu à Ação Mundial Hora do Planeta, apagando as luzes por 1 hora. O Superior Tribunal de Justiça tem sido pioneiro em iniciativas de sustentabilidade no Judiciário. Neste sábado, dia 26 de março, o tribunal novamente irá aderir à Ação Mundial Hora do Planeta, apagando as luzes das 8h30 da noite às 9h30, como forma de transmitir a mensagem de que se importa e quer agir em defesa do meio ambiente. A data é uma ação simbólica que surgiu em Sydney, na Austrália, em 2007 e engloba diversas atividades em todo o mundo, como caminhadas, palestras e assinaturas de petições. O Brasil começou a participar do evento em 2008 e inúmeras instituições públicas e privadas, além da sociedade, apoiam todos os anos a iniciativa, ao registrar simbolicamente que é possível promover ações práticas para reverter os problemas das mudanças climáticas. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, nosso telespectador. A gente começa com o promotor de justiça e professor Renê Souza, que já participou do nosso Jornal da Justiça. Eu participei há algum tempo de um programa importante na TV Justiça, especificadamente no programa da Jornal da Justiça, em que foram tratados aspectos muito importantes de cidadania brasileira. O programa dizia respeito sobre a possibilidade ou não do cidadão particular efetuar prisões em flagrantes. Essa é uma temática muito importante, porque a possibilidade do cidadão efetuar prisão em flagrante é uma manifestação clara de autodefesa daqueles que se veem diante da prática de uma infração penal. O programa teve uma densidade significativa para explicar exatamente por que isso é tão importante. Inclusive, por meio de entrevistas realizadas junto à população, foi possível verificar que há um senso popular de aceitação e de consentimento nesse tipo de autorização legal. Portanto, iniciativas como essas da TV Justiça são extremamente importantes para aproximar o mundo jurídico daquelas percepções da população do que deve ser feito para protegê-la adequadamente pela nossa legislação. A Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.